Entendam o que tá acontecendo. Ele foi all-in e jogou fora as cartas dele. There's still another gentleman, so this gentleman He's is all in. all in with no cards. I can call the floor for you. No, I'm gonna be totally honest with you. If I see a card that it's callable, I'm gonna. Oh, come on, bro. Come on. I'm all in. Fala galera, hoje eu vou falar do melhor lugar do mundo pra jogar poker ao vivo. E antes que vocês falem, claro que eu sabia disso. Na verdade, Vegas é o melhor lugar do mundo pra jogar low stakes poker, que seriam limites baixos, que tu entra com $200, $300, até $500. E o motivo por que Vegas é o melhor lugar do mundo pra jogar poker ao vivo é porque regularmente você encontra pessoas que não estão nem aí pro dinheiro delas, tipo esse cara da situação do início do vídeo, que vocês vão entender logo logo. E esses tipos de jogadores são ótimos alvos pra se jogar contra, justamente porque o poker é um jogo de soma zero, o que significa que pra você ganhar dinheiro, outra pessoa necessariamente tem que perder. Então faz sentido você querer jogar contra jogadores mais fracos e com mais dinheiro pra perder, justamente porque isso vai facilitar o seu lado caso você queira ter o maior lucro possível jogando poker. E voltando pro assunto do vlog que vocês estão assistindo agora, a real é que eu já tinha até postado esse vídeo no outro canal, só que eu recebi tanto hate e ataque, eu e uma outra pessoa que tava jogando na mesma mesa que eu, que ele veio falar comigo de forma bem educada, pedindo pra eu tirar ele do vídeo, porque ele não tava se sentindo confortável com aqueles ataques. Mas uma coisa que eu aprendi com a internet é a não ligar tanto pro que outras pessoas vão falar de ti, justamente porque tem muita pessoa no YouTube, principalmente no YouTube em inglês, que eles só querem criticar, eles só querem atacar. E as pessoas que não gostam de ti online, os famosos haters, tendem a ser mais barulhentos do que as pessoas que gostam. E diga-se de passagem, mesmo nesse vlog que tiveram vários comentários negativos, ainda assim tiveram vários comentários positivos também. Então, enquanto esse meu amigo ficou se sentindo mal e pediu pra eu mudar, beleza, eu fiz uma nova versão desse vlog, escondendo a identidade dele, mas ainda assim mostrando tudo que aconteceu, e vocês vão poder julgar se eu fiz certo, fiz errado, enfim. E sejam bem-vindos de volta ao canal Poker Lucrativo, o primeiro vlog do mundo criado para te ajudar a ser o melhor jogador de poker. E a primeira mão relevante desse dia eu vejo o Rei Valete naipado do botão, uma mulher no cutoff aumenta para 15, normalmente eu iria tribetar aqui, mas eu senti força nela aumentando para 15. E em vez de tribetar, eu decidi pagar em posição e ver um flop. Geralmente as mãos que eu vou decidir pagar são mãos que desenvolvem bem pós-flop, tipo Rei Valete suited, Dama Valete suited, 10 e 9 suited, 10 Valete suited, etc. O flop é ótimo pra gente, Rei Valete Dama com 2 de copas. Ela dá mesa e aqui eu vou apostar porque tem várias mãos no range dela que talvez tenham 2 pontas ou algo assim. Então eu aposto 20, ela desiste e a gente ganha a primeira mão. A próxima mão eu vejo 8 e 9 naipada do cutoff. Eu aumento para 13 e o botão tribeta para 35. Esse tribet foi um pouco mais baixo do que o aconselhável e geralmente a galera no 1-3 erra muito em relação a sizing. Eles geralmente ou fazem muito baixo ou muito alto e o sizing que você vai usar faz toda a diferença na sua taxa de ganho. E essa é uma grande falha das pessoas que jogam esse jogo, de não saber fazer os sizing certos. Todo mundo desiste e aqui eu acho um call bem tranquilo, justamente porque ele fez um size baixo. Eu pago e a gente vai heads up para um flop que vem 8, 4 e 3 com 2 de paus. A gente tem top pair e provavelmente tá ganhando aqui. Eu dou mesa pra ele e ele aposta $35. Eu até considerei dar check raise aqui, mas eu acho melhor o call e analisar o turn, então é isso que eu faço. Eu pago e o turn é bem safe, é um 10 de espadas. De todas as overcards que poderiam vir acima do 9, o 10 é o que ele tem menos chance de ter. A pior carta seria um Ás, um Rei, mas o 10 provavelmente ele não tem. Então aqui eu vou dar mesa pra pagar de novo, caso ele aposte. Ele aposta 65 agora, e se eu aumentar aqui, eu vou ficar bem comitado ao pot, porque ele tem, tipo, 270 no stack dele. Então se eu aumentar pra 180, por exemplo, e ele for all-in, eu vou ter que pagar. Então, de novo, eu acho que a melhor opção é só pagar aqui e analisar o river, e é isso que eu faço. Eu pago e o river é um 6 de espadas. Provavelmente essa carta não acertou nenhum de nós dois. E aqui eu vou dar check de novo e provavelmente pagar se ele apostar. Eu dou mesa e ele dá mesa também. Eu mostro meu jogo e é bom e a gente ganha essa mão. A próxima mão eu vejo par de 9 do hijack e aumenta para $13. O cutoff, o small blind e o big blind pagam, então 4 pessoas vêm um flop de valete 8-5 rainbow. Provavelmente a gente tá ganhando essa mão, mas eu vou dar check aqui para controlar o pot.
O cutoff aumenta pra 25, até que o Big Blind dá re-raise pra 75. Agora eu não acho que eu tô ganhando mais. Não tem nenhum flush draw no bordo pra eles fazerem isso com flush draw, fora que se eu pagar não tem muitas cartas no turn que eu goste, além do 9 e talvez do 10, que vai me dar um pouco mais de equidade. Então aqui eu decidi desistir, o cutoff desistiu também e o Big Blind ganhou a mão. A próxima mão eu tô no botão com As e 10 off, o hijack aumenta pra 15. Aqui eu vou tribetar porque As e 10 off não desenvolve tão bem pós-flop e eu prefiro tribetar em posição. Então eu tribetei pra 50 e ela paga, e nesse momento eu senti força nela, então a partir de agora eu vou ser mais cuidadoso aqui, porque eu acho que ela tem um jogo melhor que As e 10 na maioria das vezes. O flop vem dama, dama 3, o que é bem seco, provavelmente esse flop errou nós dois. Ela dá check pra mim, e aqui eu vou dar check behind justamente porque eu senti força dela pré-flop, então se eu C-betar, muitas vezes ela vai pagar com uma mão melhor que a minha. Só que isso vai mudar porque no turn vem um 10, e agora provavelmente eu tô ganhando. Ela dá mesa e eu vou apostar pra proteger minha equidade. Eu aposto $40 e ela paga na mesma hora. O river é um blank, um 4 de copas, provavelmente a gente tá ganhando aqui. Ela dá mesa e agora a gente aposta $105. Ela desiste e a gente ganha essa mão. Próxima mão é todo hijack, eu vejo o primeiro par de as da noite. Só como spoiler, não vai ser o único. O low jack aumenta pra 6 e eu vou tribetar aqui com certeza. Ele parece ser um cara que não tá nem aí pras fichas dele, então eu acho que ele vai pagar a maioria dos meus tribets, então eu vou fazer até um pouco mais alto do que o normal. Eu tribeto pra $20. Só ele paga e a gente vai heads up pra um flop que vem rei, valete, duque com 2 de copas. Ele dá mesa e eu vou C-betar aqui. Eu C-beto 3/4 do pote pra $30. Ele paga e o turn não é bom. É uma dama de espadas e agora tem várias mãos no range dele que eu tô perdendo aqui. Mas ainda tem uma chance relevante da gente estar ganhando. Ele dá mesa pra mim e eu poderia ir tanto de bet quanto de check aqui, mas eu preferi dar mesa, controlar o pote, jogar em posição e até deixar os blefs dele tentarem blefar no river pra eu pagar. Então eu dou mesa também e o river vem um 3 de copas. Agora, se ele tivesse um flush draw, ele chegaria lá. Eu vejo ele separando as fichas dele e o valor que ele apostar eu vou simplesmente pagar aqui. Ele aposta $45 e eu pago na mesma hora. Ele mostra dama 9 off, eu mostro as e é bom, e a gente ganha essa mão. Um pouco mais de uma hora de jogo, ganhando $260 por enquanto. E a próxima mão eu vejo rei dama naipado de posição inicial da mesa. Eu aumento pra 15 e aquela moça no botão tribeta pra 45. O stack efetivo é 130 e aqui eu poderia tanto pagar quanto botar ela all-in, porque a gente tá jogando bem short aqui. E eu decidi botar ela all-in logo, como a gente ia ficar fora de posição pós-flop. Então eu vou all-in e ela paga. Provavelmente a gente tá perdendo aqui, mas bora ver o que bate. O board é horrível. Eu mostro a minha mão e ela mostra As e rei off e ganha essa mão. A próxima mão eu tô do TG de novo com 10 e 9 naipado. Eu aumento pra 13. O cutoff, o botão e o small blind pagam. Então 4 pessoas veem um flop de 10, 5, 4, tudo de ouros. Tem uma chance relevante da gente estar ganhando aqui, então quando o small blind dá check pra mim, eu vou C-betar meio pote aqui pra proteger minha equidade. Eu aposto 27 e o botão e o small blind pagam, então aqui eu acho que eu tô ganhando por enquanto, senão eu acho que alguém iria dar raise, provavelmente. O turn veio um 5 de copas, agora tem a chance de algum deles ter um 5 aqui. Eu dou mesa, provavelmente pra pagar caso eles apostem. O botão aposta $55, o small blind paga. E agora eu não acho que eu tô ganhando mais, porque qualquer um desses dois jogadores pode estar me ganhando e o small blind pagar representa muita força, até mais força do que o botão apostar. Então aqui eu decidi desistir. O river foi bem interessante, um 9 de ouros. Provavelmente eu tô perdendo aqui também. E acabou que o small blind foi all-in e o botão desistiu e não deu pra saber se a gente tava ganhando ou não, mas provavelmente não tava. E a próxima mão a gente vê As e rei off do low jack. Eu aumento pra 15. A mulher do botão paga em posição. A gente acerta top pair nesse flop, as damas 7, rainbow. Provavelmente a gente tá ganhando aqui, a gente perde pra pouquíssimas mãos no range dela. Eu C-beto pra 20 e ela paga. E aqui agora a gente quer extrair 3 streets de valor. Tem vários ases X no range dela que provavelmente pagariam 3 bets. Então a gente vai tentar apostar flop, turn e river. A não ser que venha uma carta tipo uma dama ou um 7. O que não vem, o turn vem um 8 de paus. E aqui a gente vai seguir o plano e apostar de novo. O stack efetivo é 300 e eu vou apostar um valor que eu possa ir all-in no river. Então eu aposto $55 agora e ela paga de novo. O river vem o tipo de carta que a gente não queria que viesse, que é a dama de paus. Agora, caso ela tivesse flush draw, ela chega lá. E caso ela tivesse uma dama, ela também chega lá. E aqui eu tenho duas opções.
eu posso ir de check e caso ela dê bet, eu pague. Ou eu posso ir de bet e caso ela vá all-in, eu fold. Porque eu vou de bet, fold ou check, call. E eu acho que o bet faz mais sentido, principalmente porque ela tem vários ases X no range dela que podem decidir pagar o meu bet. Então eu aposto $125 e caso ela vá all-in, eu vou desistir aqui, mesmo que seja pouca ficha, caso ela vá all-in, ela vai all-in de uns $260, mas eu vou desistir porque eu não acho que ela faria isso por blefe ou com uma mão pior que Ice Rei. Então é isso que eu faço, eu aposto 125 e ela pensa por um longo tempo. E no final ela mostra um As e decide desistir, então ela fez um ótimo fold. Ela tinha exatamente a mão que eu tava mirando para que pagasse o meu bet, mas ela não pagou. Parabéns pra ela. Próxima mão eu vou de o Rei Valete do botão. 2 limpers antes de mim e eu aumento pra 15 em posição. Normalmente eu faria até mais alto do que isso, só que com essa mão, como ela desenvolve muito bem pós-flop, eu prefiro fazer um sizing que deixe convidativo pra mãos tipo Rei 10, Rei 9, Rei 8, Valete Dama, Valete 10, Valete 9, Valete 8, pra pagar, porque eu tô dominando essas mãos e eu quero jogar contra essas mãos em posição. O Small Blind tribeta para 40 e aqui, de novo, isso é um erro porque ele tribetou muito baixo, então ele simplesmente me deixou numa posição muito confortável de pagar 25 a mais para um pote que já tem 64, jogando com um jogo que desenvolve muito bem pós-flop e jogando em posição. Todo mundo desiste, eu pago e a gente vê um flop 2-5-7 com 2 de espada. A gente tem flush draw de rei e 2 overs, porque eu acho que o valete ou o rei vão ser cartas que vão me fazer ficar com um jogo melhor da mão. Ele aposta 40 e aqui é um call bem fácil. Eu finjo que eu tô tomando uma decisão, mas aqui é easy call e é isso que eu faço. Eu pago e o turn já vem uma espada, então a gente tem um dos melhores jogos possíveis nessa mão e a gente tá jogando em posição. Ele dá mesa e agora eu vou apostar. O stack efetivo é 400, então eu vou apostar um valor que prepare pra eu ir de all-in no river e também que não bote tanta pressão ainda, porque eu quero extrair valor dele. Então eu aposto 105 aqui. Eu poderia até fazer mais baixo do que isso, mas 105 tá ok. Ele desiste e a gente ganha essa mão. A próxima mão eu vejo Ice Dama do Hijack. Um limper e eu aumento pra 16 em posição. What? 700, 700. I'm gonna show this hand, no matter what. Okay? Eu senti que essa mesa tava achando que eu era muito agressivo e tava até ficando um pouco incomodada com isso. Então eu falei que eu ia mostrar essa mão, não importa o que acontecesse. Só o limper paga e o flop vem Dama 10-8 Rainbow. A gente tem top pair com o melhor kicker possível, que eu acho. Ele dá mesa pra mim, eu aposto 20. Ele paga e o turn vem um valete de espada, o que não é uma carta muito boa, porque agora qualquer 9 tem uma sequência. Ele também poderia ter mãos tipo Dama Valete, 10 Valete, 8 e Valete, 10 e 9, Dama 9, que teria um straight agora. Então aqui quando ele dá mesa, eu decido dar mesa também. E o river vem um 9, e agora a gente tá seguido, nós dois, e caso alguém tenha um rei, a gente vai ter uma seguida maior. Se eu tivesse Ice Rei aqui, eu teria o melhor jogo possível. E quando ele dá check pra mim, eu acredito que vai ser bem difícil ele ter o rei aqui. E é praticamente impossível ele ter o Ice Rei, sendo que eu tenho vários Ice Reis no meu range, do jeito que eu joguei, porque eu fui de 3-bet, C-bet no flop, check no turn, pra esconder minha mão. Eu poderia ter feito isso com o Ice Rei, apesar que muitas vezes eu vou apostar o Ice Rei. Eu tenho bastante Ice Rei no meu range, e eu também tenho reis no meu range mais do que o dele. Então aqui, quando ele dá mesa pra mim, eu decido apostar alto e botar muita pressão nele, justamente pra ele desistir, porque se ele não tiver o rei, a gente vai tá empatando essa mão. Então eu aposto quase 2 vezes do pote pra 155. Ele questiona se eu tenho Ice Rei, mas eu não vou falar nada. Ele desiste e eu mostro a minha mão, como eu disse que eu ia mostrar. E a próxima mão eu vejo par de 7 do Hijack. 2 limpers antes de mim, e como vocês estão vendo, tem várias pessoas que dão limp nesse jogo, e é justamente por isso que Las Vegas é um dos melhores lugares do mundo para jogar esse tipo de jogo, porque limpar é uma jogada muito fraca, que abre muito espaço para as pessoas em posição te explorarem, e o que tu mais vê no 1-3 é isso, pessoas dando limp, pessoas fazendo jogadas bem fracas, e aqui com par de 7, eu vou aumentar em posição, e se eles desistirem pré-flop tá ok, se eles pagarem também tá ok. Então eu aumento para 20 em posição e o botão tribeta alto para $70. Todo mundo desiste para mim e aqui, como a minha imagem era de um jogador agressivo, eu acredito que esse tribet dele, ele vai estar fazendo isso com muito mais mãos do que o normal. Ainda mais que ele tribetou alto, eu acho que se ele tivesse um as, rei, dama, ele tenderia a tribetar um pouco mais baixo, mas isso é achismo meu, tá? Só que eu tô com uma mão boa, uma mão ok, uma mão que tá flipando contra várias coisas que ele tá tribetando, tipo Ice Rei, Ice Dama,
as valete naipado, rei e dama. Então aqui, por eu achar que ele tá trebetando com mais mãos do que o normal, depois de pensar nas minhas opções, que era ou pagar ou ir all-in, eu decidi pôr ele na porta e botar ele all-in, pra fazer ele desistir várias coisas que a gente tá flipando. E caso ele tenha as rei, rei, dama, dama, valete, valete, parabéns, ele vai ganhar. Mas no caso ele folda rápido e a gente ganha essa mão. E a próxima mão a gente vê par de dama do MP, da posição média da mesa. Todo mundo desiste pra mim, eu aumento pra 15. Só a mulher no Big Blind paga e o flop vem dama 8-4 Rainbow. A gente tem o melhor jogo possível nessa mão. Ela dá mesa pra mim, eu beto baixo, ela paga. O turn vem um 6 de espada e agora ela decide liderar pra 20. E isso não é uma jogada boa, eu não aconselho vocês a liderar numa situação dessa, ainda mais liderar baixo. E aqui eu vou aumentar pra 55, vou fazer baixo, porque eu quero que ela continue na mão. E ela, sem nem pensar direito, ela simplesmente reaumenta pra $200 rápido. Pareceu que ela fez essa jogada mais pelo ego do que por qualquer outra coisa. E aqui eu decidi botar ela all-in. Ela tinha $300 pra trás. Eu acho que eu cometi um erro aqui, eu poderia muito bem pagar em posição e deixar vir o river e pagar caso ela vá all-in, eu pago. E caso ela dê mesa, eu vou all-in. Mas no caso, eu chovei all-in. E uma coisa que eu aconselho pra vocês é, se alguém falar com você na mesa no meio de uma mão, eu altamente recomendo que você não fale nada, que foi o que eu fiz. Porque geralmente quando você abrir a boca, você vai dar informação que você não gostaria de dar. Quando eu tô jogando contra uma pessoa e ele é muito falante, eu adoro, entendeu? Continue falando, porque quanto mais você falar, maior a chance de você me dar alguma informação útil pra eu tomar uma decisão melhor naquele momento. Então eu não disse nada e no final ela acaba desistindo. Eu mostro a minha mão e ela disse que ela tinha uma trinca. E, cara, sinceramente, eu duvido que ela fosse desistir de uma trinca. E, inclusive, eu perguntei pra ela, qual trinca? Aí ela não falou nada. Cara, não vem querer mentir na minha cara. Eu pergunto qual trinca, tu não me fala. Sinceramente, eu acho que ela não tinha, mas eu quero perguntar pra vocês. Você acha que ela tinha uma trinca? Me diz aí nos comentários. E agora eu mudei de mesa, porque naquela mesa a minha imagem já tava de um cara muito agressivo, de um cara bom. E então eu acho que a galera ia me respeitar muito e é uma coisa que eu não gosto. Eu prefiro chegar numa mesa e a galera não saiba quem eu sou, não me respeite tanto, enfim, porque isso é bom pra mim, porque eu não quero que as pessoas saibam exatamente como eu jogo, eu quero que elas me subestimem, eu quero que elas achem que eu faço uma coisa que na verdade eu não tô fazendo, porque isso vai gerar lucro pra mim. As pessoas pensarem algo de mim e estarem enganadas. E agora chegou o momento da história do início desse vlog. Eu tava nessa mesa e um cara com um amigo dele, ele era do Texas, e ele queria sentar com o amigo dele na nossa mesa, só que só tinha um lugar na mesa. Então ele simplesmente jogou $100 na mesa e perguntou quem quer me dar um lugar por $100. Um cara pegou os $100 e deu o lugar pra ele. E na época eu até meio que me arrependi, porque eu falei, pô, mano, $100 são 2 horas de jogo aqui pra mim. E eu já tava meio que no final da minha sessão, já tava jogando por bastante tempo. Só que aí o dealer chegou, olhou pra mim e falou, você não quer sair dessa mesa. Aí eu falei, beleza, né? E aí ele sentou e começou a all-in no escuro em toda a mão. A primeira mão que ele foi all-in, eu tinha rei e dama off, só que como aquele cara tinha pago antes, eu acredito que o range desse cara seja mais forte em média do que rei e dama off, mas isso aqui é bem close, tá? Se eu tivesse ás e dama off, talvez eu ia all-in. Mas, como eu tinha rei e dama off, eu decidi desistir. O cara tinha ás valete e acabou ganhando. Aces and eights. And it's good. E a partir de agora, a mesa inteira tava jogando em relação a esse cara. Tipo, todo mundo parou de jogar poker normal e ficou esperando ele all-in até pagar. E até que esse moleque aí, que ele era um visualizador do vlog, esse cara, e ele tava sendo super legal comigo, enfim, tava falando com um cara que ele via o vlog e agora a gente tava virando meio amigo. Ele pegou e pagou a win dele com as as. Eu vou esconder a imagem dele porque ele foi um dos moleques que foi muito criticado no vlog e já já vocês vão entender o porquê. E a partir de agora vão ter algumas situações que eu vou deixar o áudio original do vídeo, mas eu vou botar a legenda, então vai estar em inglês, só pra vocês entenderem melhor o que aconteceu na mesa. Alright, y'all got a side pot for 145, I guess. 145. 3 players. Everybody's all in. 150. Thank you. That's your side pot. Main pot. That's what you got. Good luck, bro. Thank you.
See 3 aces. Start there. O meu amigo na minha esquerda ganha o all-in e esse cara levantou. E eu preciso dizer, cara, se vocês estiverem em Las Vegas e chegar um cara desse na mesa, vocês perderem 200, 300 dólares que seja, e vocês forem embora da mesa, vocês estão deixando muito dinheiro matematicamente na mesa. Beleza, ele perdeu. Só que essa mesa tem um cara dando all-in no escuro toda hora. Então, é uma mesa muito lucrativa. E o maior erro que vocês poderiam cometer é se vocês quisessem ganhar dinheiro. E aí, numa mesa dessa que acontece uma a cada 100 vezes que tu vai pro cassino, você vai e não aproveita essa mesa. Eu tenho certeza que esse cara tinha dinheiro no bolso dele e decidiu não jogar mais na mesa, porque, enfim, as razões dele, mas ele acabou deixando matematicamente muito dinheiro na mesa. E se você estiver numa situação dessa, eu altamente recomendo que você continue na mesa e dê o seu melhor para tirar o máximo de valor possível. Mesmo que se você tiver só 100 dólares ou 200 dólares, bote 100 dólares ou 200 dólares e espere a situação perfeita e vá all in. All in blind. Oh my god, this guy called. So, ain't gonna change. Então a valete aqui não é bom o suficiente para pagar um all-in no escuro que ele vai dar. Em 3 mãos nessa mesa ele já deixou 800 dólares, então aqueles 100 dólares que ele ofereceu definitivamente não valiam a pena, porque em pouco tempo ele já deu tudo isso e ainda vai dar muito dinheiro para a mesa. E finalmente ele ganhou o primeiro all-in no escuro, ele acertou o 8 dele e acabou ganhando um pote de um pouco mais de 800 dólares. O que é ótimo pra gente. I like you, Jay. He's all in blind again, now against his friend. You have choices? Just let me play again. Okay, yeah. Unbelievable. Look at aces. Okay, that's not a good board for aces. Show me. Show you? Aces. You got aces? Yeah, it's on you. It wasn't on you before. It's on you. It's on. Oh, turned off. Yeah, he doesn't want it all. It's out. It's out. E nesse momento eu percebi que ele não gostava de mim, sabe Deus por quê. Só que ele começou a me tratar mal, não queria que eu filmasse, e beleza, por isso que eu tô escondendo o rosto dele. Só que o Resorts World sempre foi um cassino que apoiou o meu vlog, apoiou eu gravar. Are you calling, bro? Hey, don't let him talk to you like that. I mean, Oh, you call. You call. Eu falei com um amigo dele, perguntando se ele ia pagar, e aí ele falou pra o amigo dele não deixar ele falar comigo assim. Então, cara, ele tava contra mim de alguma forma, beleza? A próxima mão eu vejo o Ice Valete Off do MP. Eu dou limpo porque ele vai all-in no escuro, mas ainda não chegou na vez dele. Em vez de all-in, ele aumenta pra 30 no escuro, que é a primeira vez que ele faz isso. Eu acho que ele fez isso porque eu tava na mão e ele não queria me dar dinheiro. Até que o amigo dele vai all-in de 300 dólares. E aqui eu acho que o range desse amigo dele vai ser mais forte que a Ice Valete, então eu vou ter que desistir. A próxima mão eu vejo o Rei 10 Off. Eu tô do Big Blind, o meu amigo do meu lado dá limp, então provavelmente ele tem uma mão melhor que Rei 10, porque o cara tá vindo all-in toda hora, então aqui eu vou desistir, o Rei 10. Próxima mão eu vejo o Rei Valete Off, ele aumenta pra 70 no escuro, esse jogador paga e provavelmente o range desse jogador é mais forte que Rei Valete, então eu ainda não tive nenhuma situação boa pra pagar ele, e isso tava me incomodando, porque eu queria muito achar uma situação boa pra pagar ele. Is the one that is making the most money on him. Like, he's just getting a lot of great spot, and he is in one of the best spots at the table if you stop to think about it. Because if he's going all in the dark, he's always the second last one to act after everybody else. Wins again. He's already winning more than $1,000 easily from this guy. there really was a cocktail. Very cool. Ace off. E finalmente a gente conseguiu uma boa mão. Ele tá all-in no escuro. Eu vou dar limp porque ainda não chegou no spot dele, então ele ainda não foi all-in. Ele vai all-in no escuro, eu pago. No one ever pointed that out. He called. Here we go. Buckle up. Not a good flop. Great turn. Great board for me. I show the king queen. He doesn't want to be shown at the camera and I'm gonna respect that. Ele vê lentamente a mão dele. E acaba sendo boa. E a gente ganha esse primeiro pote, finalmente. Ganhando um pouco mais de $1.000 agora, a gente vê Ice 7 naipado. Eu dou limp de posição inicial. Se ele for all-in, eu vou pagar no escuro, porque Ice 7 naipado é melhor do que a média das mãos dele. E é isso que acontece, ele vai all-in e eu pago com a... I'm not that good. I call 140 in the pot. Call. Okay.
Thank you. Vocês podem ver que essa mão nem é tão boa assim, mas eu acredito que é um call que tem um EV positivo, então é isso que eu vou fazer, eu vou pagar. We got a full house right here. He shows a jack. Jack, 8 or 6, he wins. E ele tem um full house melhor que a gente, então a gente acaba perdendo essa mão, dando um pouco de azar, mas tá tudo bem, acontece. 266. E a próxima mão é uma das mãos bastante controversas. A gente vê par de 9 de posição inicial. Eu dou limp e o cara na minha direita dá limp também, então eu tenho que tomar cuidado, porque ele dá limp já mostra que ele tá disposto a pagar o all-in do cara doido quando ele for all-in. Só que como eu tô fora de posição em relação a ele, se eu pagar e caso ele vá all-in, eu vou ficar numa posição muito difícil e então tá perigosa essa mão. O cara vai all-in, chega em mim e eu tô decidindo o que eu vou fazer. Eu tô realmente na dúvida entre pagar e all-in ou desistir, porque a gente tá jogando bem deep, eu tenho tipo $1.500 no meu stack e o cara na minha esquerda ainda me cobre, então é bem arriscado. E quando eu tava decidindo o que eu ia fazer, esse cara olha pra mim e fala, fold, tipo, desiste. Ele falou pra eu desistir. E o nome disso é collusion, entendeu? Mas não fui eu que pedi isso, ele simplesmente falou. E aí foi uma situação bem complicada, porque eu não pedi isso pra ele, mas quando ele fala isso, um cara amigável comigo, que vê o meu vlog e que quer ser meu amigo, eu confiei nele e desisti, e ele tinha par de dama. Então eu escapei de perder todo o meu stack, ou uma grande fatia do meu stack, porque ele foi gente boa comigo. E acaba que ele ganhou a mão do cara, e eu, se pagasse, eu ia perder pros dois, na verdade, mas não ia fazer muita diferença, porque todas as minhas fichas iam pro cara na minha esquerda, e a gente acabou escapando de perder um pote muito grande, porque o cara foi amigável comigo. E muita gente começou a xingar muito eu e esse cara, falando sobre collusion. Ah, vocês são uns filha da plane, caramba, tipo, um bicho, foi muito xingamento. Eu lembro que eu tinha mais comentário, quando eu postei esse vlog, eu tinha mais comentário do que curtida no vlog, de tanta gente atacando, e acabou que teve todo esse AUE, e ainda não acabou o AUE, porque ainda vai acontecer a mão do início desse vlog. E a próxima mão eu vejo Ice Dama Off do Small Blind, ele vai all-in no escuro, eu pago, all-in call, a gente tá quase Dama Off. Flop foi maravilhoso. Flop is great. O Tony River foi horrível, mas ele mostra um jogo sem uma copas, então a gente ganhou essa mão e dobrou. E ele nem tinha ficha quando ele foi all-in, mas ele ia dar buy-in de 400, só que o floor do nada falou que era 300, sabe Deus por quê? Eu acabei ganhando $100 a menos, mas beleza. Era pra eu ganhar 400, mas eu ganhei só 300, ok. Yo, I gotta say, I need to go to the bathroom so bad, but there's no chance I'm gonna get out of here. We're winning little more than 1,000 so far. He's still in the same spot, going all in 95% of his hands. E a próxima mão ele não tá no jogo e a gente tá do UTG quase dama, então a gente vai jogar um poker normal. Eu aumento pra 15 do UTG, o meu amigo tribeta pra 45 em posição. O Big Blind paga e aqui eu vou pagar pra ver um flop. O flop vem As, 3 e 7 Rainbow. Provavelmente a gente tá ganhando aqui, a gente só tá perdendo basicamente pra As Rei e As As. Eu dou mesa e o meu novo amigo C-Beta pra 35. O Big Blind paga e eu pago também. O turn é bem safe, um 2 de ouros, provavelmente não acertou ninguém. A gente dá mesa pra ele dá mesa por trás, então provavelmente a gente tá ganhando aqui. O River não é dos melhores, é um 7 de espadas. Se alguém tivesse um 7, iria ter uma mão melhor que a minha. Só que aqui quando dão mesa pra mim eu vou apostar por valor. Eu aposto 110 e todo mundo folda. No, you need to stop. E agora vai acontecer a situação do início do vlog. There are two people with cards and you have killed your hand with an all-in action. They are entitled to their hand. Então, a dealer já tava estressada com esse cara porque ele tava fazendo o que ele queria fazer na mesa e foda-se, mas tipo, como ele era a estrela da mesa, todo mundo deixava ele fazer. Só que essa dealer, ela era a melhor dealer do cassino, o Resource World, de verdade. Ela era muito boa, muito rápida, muito... Enfim, muito organizada, ela era muito boa essa dealer. E aí ela falou, olha, você tem que parar, porque tem gente na ação, e tu foi all-in, mas tu desistiu das tuas cartas. Então eles ainda podem decidir pagar essa parada. E tipo, quando ela falou isso, eu nem entendi direito. Só que eu era o Big Blind, e agora entendam o que tá acontecendo. Ele foi all-in, e ele jogou fora as cartas dele. There's still another gentleman, so this gentleman He's is all in. all in with no cards. I can call the floor for you. No, I'm gonna be totally honest with you. If I see a card that it's callable, I'm gonna.
Oh, come on, bro. Come on. No, I'm not a douchebag. I'm not a douchebag, man. Like I have King Jack here. Like I would call a lean blind here, bro. I'm not unfair with no one. That's a fucked up situation. I rather you to give him back his cards because I want to call. But I'm not a douchebag. I'm not a douchebag. E nesse momento eu só queria achar uma forma justa de resolver a situação, porque eu com Rei Valete off, eu ia pagar muito fácil aqui o all-in dele, entendeu? Porque o range médio dele, a mão média dele vai ser muito pior que Rei Valete, então eu ia ganhar muito dinheiro dando call com Rei Valete. E cara, eu não devo nada pra esse cara, entendeu? Muito pelo contrário, ele tava sendo super, tipo, otário comigo, não tava querendo ser amigável nem nada, e eu não vou ser amigável com um cara que não tá querendo ser amigável, entendeu? Então eu simplesmente queria achar a melhor forma. E tipo, nas regras do poker, se eu pagasse essa parada, eu ia pagar e o dinheiro dele ia ser meu. E eu não queria fazer isso, porque eu tento ser uma pessoa justa e isso eu não acho que seria justo. Mas eu queria achar a forma justa. E enquanto eu tava tentando achar a forma justa, o floor do cassino chegou e, cara, eu nunca vi um floor tomar uma decisão tão horrível na minha vida. Olha que eu jogo poker há 12 anos, tá? Então eu tenho muita experiência em jogo ao vivo e o floor chegar na mão. Agora, o que esse floor fez, o floor é o cara que é tipo o gerente do poker room que resolve os problemas. O que ele fez foi ridículo. Call the floor. Everybody here knows that I would call this hand here. Like I don't have to lie nothing. It's crazy. Small blind set, big blind square, fold, all in blind, all in blind, throw, fold. No, bro. No. Relax. I'm gonna do what is fair. What's your name? What's your name? What's your name? My name is Romulo, and I'm fair. Like, I have King Jack, and I would call. I'm just thinking. Yeah, I enjoyed it. Hopefully I'll see you again. Are you coming tomorrow? Bro, I'm gonna give you an offer. Give me $250, and I'm gonna be fine. I'm being honest to you, bro. That's fair. Sir. No, for real, like, no, I have my option here. No, sir. And now the floor of the room comes in the scene and just makes the most horrible decision I have ever seen a floor make, honestly. What's up? You haven't called. His hand is dead. If you'd called before his hand is in the muck, then the hand's gonna play out. But his hand is in the muck. You haven't called. Bro, here's. We're moving on. How much he has in that stack? Yeah, we made a deal. It's done. Okay, I call. You can't make. I call. No. And he takes that. Firstly, you can't make a deal. You gotta give. He cannot give you. Okay, hey, yo, I'm gonna give you 3D outside. How much he has? No. Wait. What are you doing? I call. Moving on. You cannot call. We already established you cannot call. Oh, okay. If you call before he folds, the hand's gonna play So out. it's done. This 250 is his. Okay, If he so sits on his okay, stack. okay. Então, pra eu explicar pra vocês, eu ofereci um deal pro cara que o Floor falou que eu não poderia oferecer, beleza. Até aí tá beleza, mas aí o Floor falou que eu não tinha o direito de ter a minha mão, de pagar a minha mão, porque o cara já desistiu. Só que isso não existe. Um dos teus deveres como jogador de poker é proteger as suas cartas justamente pra isso não acontecer. E as minhas cartas estavam comigo, eu era o Big Blind. Tipo, ele basicamente jogou no lixo todas as regras de poker e falou, não, você não tem o direito de jogar sua mão. E sabe por que eu acho que ele fez isso? Porque eu era um brasileiro, eu era um moleque novo, eu era um moleque que ele achava que não tinha nenhum tipo de relevância no mundo, sendo que, cara, graças a Deus eu nunca mais vi esse floor lá e eu nem fui reclamar dele. Só que ele não merecia ser floor do Resorts World tendo uma atitude tão horrível, porque isso é incompetência dele, entendeu? Não existe o cara pegar a tua mão e falar, não, tu não tem o direito de jogar a tua mão. Como assim? E a regra de poker tá cagada? Tipo, qual é o papo? Tu vai simplesmente falar, não, ele não tem o direito de jogar a mão dele, não tá nem aí. Mas enfim, no final eu até consegui ter um deal com o cara e ele pagou os $250, então ele foi um cara correto, parabéns pra ele. E no final eu acho que foi bem justo, porque o all-in dele era de 540 e eu falei pra ele me dar 250 limpo, sem risco e pronto. Então ele ainda sobrou tipo 290 no stack dele. Eu acho que foi bem justo o que a gente fez. E essa situação foi outra coisa que eu fiz e todo mundo começou a me xingar, falou que eu era isso, que eu era aquilo. Vocês podem ver até no início do vlog alguns comentários. I'm just gonna let both of you know, you're not gonna be passing him any chips, you're not gonna be accepting any chips. I can't keep on coming back for the It's same fine. thing. No, it's fine. If it happens again, you're both gonna have to leave. Okay. Thank you. I'm all in block.
Cara, esse cara era uma estrela na mesa, tipo, tu sempre vai querer um cara desse lá. E eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês fariam na minha posição? Me digam aqui nos comentários que eu realmente estou curioso pra saber o que os brasileiros acham dessa história, porque eu já sei o que muitos americanos acham, mas eu quero saber o que vocês acham disso. E a próxima mão ele continua indo all-in no escuro, e agora eu tenho Ice 10 off e decido pagar, então all-in call contra ele. 10 over ace deuce. Offsuit. Ele dá sorte e já faz uma trinca no flop, então ele ganhou essa mão e tá tudo bem, não vou nem ficar com raiva disso. Eu tô lá pra tomar a melhor decisão e eu tomei, eu tava com uma equidade maior do que a dele pré-flop, mas ele ganhou, parabéns. How much is it? How much? 310. 310? No. We do it later. Don't worry. It's just because otherwise he's gonna take us out. A próxima mão eu vejo par de 7. Ele vai all-in, um cara paga, então eu decidi desistir, o 7-7. E agora eu vejo As de posição inicial da mesa e eu vou de limp, esperando que ele vá all-in. Mas na verdade ele dá raise de 50. Eu realmente acho que contra mim ele tava tentando jogar menos pior, porque ele não queria me dar dinheiro. O amigo dele pagou e agora eu vou aumentar com certeza. Mas aqui eu acho que eu cometi um erro, que eu aumentei muito alto, eu aumentei para 350, sendo que eu deveria ter sido menos ganancioso e aumentado um valor normal, tipo 200, 220, ele ia pagar esse valor. Só que quando eu aumentei para 350, ele começou a pensar por muito tempo, parecia que ele não queria desistir, mas ele sabia que a melhor opção era desistir, e ele desistiu e a gente não tirou tanto dinheiro dele quanto a gente gostaria, infelizmente. E a próxima mão eu comecei a dar straddle do UTG. Por quê? Porque eu iria investir $6 para ser o último jogador a falar. O que valeria a pena, porque ele estava indo ao win de 400, então faz muito sentido dar straddle para te não ser o primeiro a falar e tu ser o último, mas eu ia ter que investir $6 porque o blind era 1-3, então para ser straddle eu deveria botar pelo menos $6 na mesa. Ele vai ao win para 315 e eu vi um jogo ruim e desisti. O meu amigo tá all-in contra ele de novo. Agora com As e Dama, flop muito ruim pra ele, turn também, até que o river veio uma dama, então provavelmente ele ganhou, e ele ganhou, o cara tinha rei e 6. E esse cara foi o maior ganhador dessa noite, ele ganhou muito dinheiro, de verdade, ele ganhou muito, mas infelizmente eu não posso mostrar ele porque ele pediu isso pra mim, ele realmente ficou sentido com a quantidade de hate que ele pegou lá, e eu entendo ele é canadense, um cara muito gente boa. E agora é a mesa, depois que ele foi embora, todo mundo praticamente ganhou dinheiro, menos esse cara. E esse pensamento dele tá muito certo, tipo, pô, matematicamente foi muito bom ele estar aqui. Infelizmente, ele deu azar e não ganhou, mas, tipo, ele entende do jogo e entende que isso vai acontecer. O poker é um jogo que todos nós vamos perder ou ganhar, inclusive é por isso que o poker é tão popular, porque até o pior jogador, ele pode dar sorte no curto prazo e ganhar dinheiro. E quando ele ganhar, ele vai se apaixonar pelo jogo e continuar jogando esse jogo. Mas se ele for um jogador ruim, ele vai perder muito mais com juros no decorrer do tempo, justamente porque esse jogo premia os melhores jogadores. Mas a curto prazo, a sorte tem fator relevante. Só que a longo prazo, pra mim, a sorte é praticamente irrelevante. Porque se hoje tu dá sorte, tu vai continuar jogando, um dia tu vai dar azar. E mais cedo ou mais tarde, o baralho vai ser justo contigo e tu vai ganhar ou perder. Tu vai ter o resultado justo pra ti no longo prazo. Que no caso os melhores jogadores vão ser ganhadores e os piores jogadores vão ser perdedores. E no final a gente ganhou $1.435 em um pouco mais de 6 horas de jogo. E é por razões tipo essa que eu acredito que o 1-3 em Las Vegas seja o melhor lugar do mundo para jogar, porque tem muita gente doida lá que vai fazer esse tipo de coisa. Só que futuramente eu vou mostrar um lugar ainda melhor de jogar, principalmente se você quiser jogar mais caro. Só que isso vai ficar para outro episódio, eu espero que vocês tenham gostado desse. Se vocês gostaram desse vídeo, tem vários nesse canal e no meu outro canal em inglês que vocês provavelmente vão gostar também. A missão desse canal é te ajudar a ser o melhor jogador de poker e eu vejo vocês na próxima.